Gabinete integra. Adaptação do posto de trabalho. O meu nome é Ana Luísa Martins Brito Sesudo, não sei se era preciso o nome todo. Tenho 45 anos e estou neste momento a trabalhar já há cerca de 18 anos. 18 anos já depois de ter terminado a escolaridade, digamos assim, depois da formação. Trabalhei durante o tempo que tive na faculdade, mas em part-time, uma coisa de fim de semana. Quais são as adaptações realizadas no seu posto de trabalho? No meu caso, as adaptações não foram muitas, digamos assim, porque o trabalho que faço é ao computador, portanto necessito apenas de uma secretária e de computador para poder trabalhar. Não foi necessário grandes adaptações no posto. Quem teve a iniciativa de falar na adaptação do posto de trabalho? Foi a empresa. Sim, a minha procura de emprego na altura foi um bocadinho, se calhar, diferente do resto das pessoas. Podes contar um pouco da sua experiência da procura de emprego nessa altura? Se calhar a minha maior dificuldade na procura na altura foi mais tendo em conta aquilo que era a minha formação, porque eu tirei o curso de Bioquímica e, portanto, já na altura era muito difícil arranjar emprego nesta área. E, portanto, como eu inicialmente, quando comecei a procura, comecei única e exclusivamente na minha área, que era Bioquímica, sem fazer sequer referência ao facto de existir uma deficiência, a dificuldade acabou por ser essa. Portanto, havia muito pouca oferta de emprego nesta área. E, portanto, eu tive cerca de 6 meses, já depois de ter terminado a licenciatura, à procura e sem qualquer tipo de resposta. Até chegar ao ponto do desespero e dizer, agora vou procurar a primeira coisa que me aparecer, digamos assim. E então resolvi voltar a Lisboa, porque eu não sou de cá, fiz o curso cá em Lisboa, mas quando ele terminou tive que voltar para a minha terra, que é no Baixo Alentejo, em Aljustrel, e portanto lá embaixo a procura de emprego também é ainda mais difícil e portanto achei que tinha que voltar para Lisboa para procurar qualquer coisa, a primeira coisa que me aparecesse e depois a partir daí ver o que é que podia fazer. E nessa altura procurei uma entidade que existia cá em Lisboa, só na zona de Lisboa, e que procurava emprego especificamente para pessoas com deficiência, a OEDH, acho que essa entidade já nem sequer existe, e na altura arranjaram uma entrevista com uma outra empresa, não aquela em que eu trabalho, a Cofidis. Ao mesmo tempo, eu fiquei a saber que a Mafre estava à procura de pessoas com deficiência para contratar. Portanto, era uma procura específica. E, portanto, eu tive, acho que, muita sorte, porque fui à entrevista para a Cofidis, que era bastante elaborada, porque envolvia testes psicotécnicos, análise de psicólogo, pronto, essas coisas todas, e, ao mesmo tempo, fui a uma entrevista com a Mafre, a entidade onde trabalho. Passei nos testes todos da Cofidis, no entanto, quando fui à entrevista com a Mafre, depois da diretora de Recursos Humanos me colocar todas as questões, me expor tudo aquilo que seria o meu trabalho, aquilo que esperavam de mim, de me fazer todas as perguntas sobre aquilo que era o meu currículo ou não é? Porque na altura de facto não existia currículo. Ela terminou a entrevista e disse-me, então Ana, vá para casa pensar e depois diga-me se quer ficar ou não. E portanto a minha procura foi um bocadinho, se calhar fora do comum e fora daquilo que é o mais habitual, digamos assim. Eu ainda fui para casa pensar, porque como tinha passado nos testes da outra empresa, achei que era melhor ponderar aquilo que iria fazer. Mas depois acabei por, obviamente, aceitar. E, portanto, partiu da iniciativa deles logo. As adaptações também não eram muitas, porque o edifício onde trabalhávamos tinha elevadores, a entrada tinha um degrau muito baixinho, onde eles fizeram logo imediatamente uma rampa. Fizeram obras numa casa de banho para a tornar acessível e foi o quanto bastou para que eu pudesse começar a trabalhar. Que implicações haveria na sua vida caso as adaptações não existissem? Pois aí seria muito mau, não é? Claro, obviamente. E sei por aquilo que tenho ouvido contar a outras pessoas que é bastante complicado arranjar trabalho e uma das barreiras que se coloca é precisamente as adaptações do posto de trabalho, porque como nós sabemos neste país, edifícios acessíveis, vias públicas acessíveis, transportes públicos acessíveis são quase que uma miragem.
E, portanto, é difícil ter a sorte de procurar um emprego, ser aceite e o local de trabalho para onde nos dirigimos ter já um requisito de adaptações mínimas, não é? A maior parte do nosso edificado tem muitas barreiras arquitetónicas e, portanto, é bastante complicado até em algumas situações colocar uma rampa ou colocar uma plataforma elevatória, portanto, acaba por ser bastante complicado e isso acaba por ser bastante limitador na procura de emprego. Aliás, também me limitou a mim, não é? Os sítios onde procurei eram sítios que eu sabia minimamente que iriam estar acessíveis. E, portanto, não sei se tivesse tido a sorte de ter alguma resposta dentro daquilo que era a minha área de formação, não sei se a facilidade teria sido a mesma, não é? E, portanto, estou a lembrar-me que, por exemplo, na altura em que estava a estudar e que tive o tal emprego de part-time, acabou por ser um bocadinho mais complicado e eu tive que dizer a mim mesma e dizer a quem me estava a contratar que ia provar que era capaz de o fazer, porque a primeira reação de quem estava do lado de lá foi dizer não é possível que ela venha trabalhar para aqui. O espaço é muito grande, as portas são muito pesadas, ela não vai conseguir abrir as portas, ela não vai conseguir deslocar-se. Portanto, o primeiro impacto foi dizer não vamos contratar. Eu assumi um compromisso e disse sim, eu vou ser capaz, eu sou capaz e provei que era, portanto. E no final, quando a experiência acabou, porque era realmente um part-time, era durante o período em que estava a estudar, quem me contratou deu os parabéns e disse que nunca pensei que fosse possível, mas afinal é. Portanto, às vezes aquilo que falta é realmente dar-se uma oportunidade para perceber que aquela pessoa é tão capaz como qualquer outra. As barreiras arquitetónicas tiveram logo um impacto forte no início de emprego? Se calhar a maior barreira que eu tive na altura, lá está, tive a sorte de chegar a um sítio em que o edifício era já minimamente acessível. Até chegar ao edifício é que foi complicado. Eu não tinha carta, eu não tinha carro e praticamente não existem transportes públicos adaptados. Portanto, eu tive uma fase inicial bastante complicada em que tive momentos em que pensei, se calhar vou perder esta oportunidade de emprego porque não tenho como me deslocar. E, portanto, andei a usufruir de muitos amigos que tinha e que tenho tido à minha volta e que numa fase inicial até eu obter carta e até conseguir depois adquirir um carro, me ajudaram a fazer estas deslocações. E, portanto, foi uma fase complicada. Depois passei pelo período de andar em transporte de carris, andar em transporte de câmara, o que nos dificulta também muito a tempo vida. de espera e tempo Sim, porque depois temos que obedecer a critérios de horários e de outras pessoas que estão a ser transportadas e, portanto, sei que existem pessoas que, sem possibilidade de tirar carta ou sem possibilidade de adquirir viatura própria e que têm que se limitar a este tipo de transporte e, portanto, têm a sua vida bastante dificultada. Ao longo dos anos, as condições de acessibilidades para deslocação para o trabalho ficaram melhor? Eu penso que terá melhorado um bocadinho. Por exemplo, relativamente àquilo que é o transporte público, não sei porque eu desisti, não é? Tentei até por várias vezes utilizar, por exemplo, o metro, porque do sítio onde moro para o sítio onde trabalhava existia metro na altura, mas, quer dizer, é de loucos, não é? Porque num dia o elevador funciona, no outro dia já não funciona e as respostas que nos dão são das mais mirabolantes. Quando há respostas, exatamente. Mas a mim, por exemplo, no metro chegaram-me a dizer, a senhora, se calhar antes de sair de casa tem que telefonar para saber se o elevador está a funcionar ou não. Portanto, e respostas destas dão-se. Portanto, eu desisti e optei pela viatura própria, porque senão não conseguia fazer a minha vida, não é? Portanto, tenho a ideia que pode ter melhorado de alguma forma, mas porque existe já mais transportes, mais autocarros, por exemplo, já adaptados, poderá existir mais uma outra paragem de metro com elevador, mas depois continuamos a ter a nossa via pública cheia de barreiras e, portanto, é uma questão que ou é planeada de forma contínua na nossa sociedade ou então
se aquilo que vamos resolvendo são questões pontuais, não é? A ligação entre esses pontos não é feita e, portanto, continuamos na mesma. Não é? Tem conhecimento de mais pessoas com adaptação do posto de trabalho? Que tenham adaptação de posto de trabalho, eu acho que não. Eu conheço pelo menos mais uma pessoa com deficiência a trabalhar. Motora, não tão de percentagem tão elevada como a minha, portanto não se desloca de cadeira de rodas, consegue fazer a sua mobilização sozinho, mas tenho ideia que é uma empresa que sim, que tem tido bastante atenção. E que eu sei, inclusive, que até queria contratar mais pessoas, mas que tem tido algumas dificuldades em encontrar. Felipe, 32 anos. Empregado na TAP. Quais são as adaptações realizadas no seu posto de trabalho? Adaptações ao nível do posto de trabalho em si. Não houve grande necessidade de adaptação. Aquilo que me foi proporcionado pela empresa foi, uma vez que é um complexo bastante grande, garantir-me um lugar de estacionamento reservado o mais perto possível da entrada, sem ter que recorrer às escadas, ou seja, uma superfície o mais plana possível, e isso foi-me garantido pela parte da empresa. Houve uma adaptação, uma reajustação ao tipo de trabalho que eu fazia, porque eu trabalhava numa secção que funcionava 24 horas. Fora de horas teria que fazer algumas funções que obrigavam à movimentação de cargas pesadas, a condução de carros que não seriam nem automáticos nem adaptados. E então foi reajustado também o horário, porque a minha chefia não queria que eu saísse daquela área. Conseguiu-se reajustar o horário entre todos os restantes colegas para que eu pudesse continuar lá a trabalhar, garantindo que teria sempre outro colega comigo para que, sendo necessário esse tipo de trabalho, alguém poderia fazer que não eu, e eu continuaria a fazer o trabalho mais normal da secção. Quem teve a iniciativa de falar na adaptação do posto de trabalho? Partiu, no meu caso, como se tratou de um acidente de trabalho, que eu tinha acabado de sair do trabalho e ia para casa. Partiu quer da seguradora de acidentes de trabalho, quer depois da própria empresa, uma reunião conjunta. Eu ainda estava de baixa, mas sei que eles realizaram essa vistoria ao meu posto de trabalho, saber o que é que seria necessário, se era necessário adaptar alguma coisa a nível do meu dia-a-dia, e foi visto nesse aspecto, não, foi apenas... Que adaptação a empresa implementou após a vistoria? Foi apenas, então, como tinha referido, a garantia de um lugar de estacionamento o mais perto possível da entrada. Foi rápida a intervenção da empresa na adaptação do posto de trabalho? Sim. Aproveitaram, como eles, o período de baixa ainda foi um pouco prolongado, foi quase um ano, mas eles começaram a resolver tudo ainda antes de terminar o período de baixa, portanto, digamos, quando eu regressei ao local de trabalho já estava tudo preparado. Que implicações haveria na sua vida caso as adaptações não existissem? Seria muito mais difícil manter na altura. Se não tivessem reajustado a nível de funções aquilo que eu faria, teria automaticamente que ter sido deslocado para outra secção. Isso teria implicações a nível de perdas monetárias no meu salário, porque o trabalho fora de horas tem outro tipo de remuneração. O facto de não ter um lugar de estacionamento também complicaria muito, porque o estacionamento ali, apesar de ter um complexo fechado, também é muito complicado. Ou seja, eu poderia correr o risco de ter que deixar o carro muito longe do local de trabalho. Ou seja, todos os dias teria que fazer uma caminhada longa até o meu local de trabalho. Portanto, essas seriam as aplicações. Hoje em dia, nas empresas, haverá uma maior sensibilidade na adaptação do posto de trabalho? Posso apenas falar pela minha empresa e, nesse caso, não tenho dúvidas nenhumas que eles estão sempre preocupados com isso. Eu não fui o primeiro. Infelizmente também, provavelmente não serei o único, mas em todos os casos tem havido essas adaptações e sei que também, ainda se calhar um pouco dentro deste tema, a minha empresa tem também a sensibilidade para contratar pessoas com algum tipo de ciência, seja motora, seja intelectual, e portanto eles estão sempre abertos e atentos a essas situações. Projeto cofinanciado por Instituto Nacional para a Reabilitação, Instituto Público. Gabinete Integra, APD, Sandra Costa e Marta Machado. Edição e grafismo, Ricardo Quintas. Filmagem e videografia, Francisco Osório.